Paz, UFLA 2017, processo seriado. Os números naturais positivos, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, apresentam propriedades surpreendentes que não cansam de desafiar os matemáticos ao longo dos séculos. Uma dessas é a ideia dos números primos entre si. Os números naturais positivos, A, B e C, são primos entre si. Isto é, significa que tais números não possuem divisores em comum. Portanto, se K diferente de 1 divide um deles, então K não divide nenhum dos outros dois. Considere agora a situação em que K igual a 6 divide A. As alternativas estão corretas, exceto, então, números primos entre si. Tá? A ideia de números primos entre si são números que não possuem divisores comuns, além do 1. Tá? O 1 seria o único divisor comum de todos os números. Então, para ser números primos entre si, eles não têm divisores comuns. E nós vamos considerar, então, três números A, B e C. E sabemos que 6 divide A. Então, 6 divide A. Se 6 divide A, ele não pode mais dividir nem B e nem C. Ou melhor, ele não pode ter, o A com o B e C não pode ter divisores comuns. Mas se 6 divide A, o que seria o 6? O 6 nada mais é que um 2 vezes 3. Então, 2 vezes 3 divide A. Então, nós temos aqui que o 2 é divisor de A e o 3 também é divisor de A. Se o 2 é divisor de A e o 3 também é divisor de A, tanto o 2 quanto o 3 não podem ser divisores de B e C. Então, vamos colocar assim, ó, 2 e 3 não divide B e C. Tá? Então, 2 e 3 não pode dividir B e C. Logo, tá? Como o 2 não divide nem B nem C, B e C não podem ser números pares. Então, logo eu tenho a certeza que B e C são ímpares. Então, temos certeza aqui que B e C são números ímpares. E agora vamos analisar as alternativas aqui, então. A alternativa A fala o seguinte, 6 divide A vezes B. Então, A vezes B é possível dividir por 6. E nesse caso é possível, né? Se A dá para dividir por 6, porque 6 divide A vezes B dá para dividir por 6. Lembrando que na multiplicação a gente pode simplificar. Então, se aqui o A fosse 12, 12 dá para dividir por 6. 12 por 6, 2. 2 vezes B daria 2B. Então, a letra A está ok, é verdadeira. A letra B, ela fala que 6 não divide A mais C. Então, ela fala o seguinte, A mais C dividido por 6, está falando que isso não é possível. Bom, será que de fato não é possível? Vamos pensar aqui o seguinte, o 6, o A, né, no caso, é um número par. Se o A é possível dividir por 6, e o A é possível dividir por 2 e por 3, então a gente pode falar que o A é par. A gente sabe que o A é par e que A e B são ímpares. Então, se A é um número par e C é um número ímpar, na hora que eu somar par com ímpar, vai dar o número ímpar. E o número ímpar nunca será divisível por 6. Então, a letra B também é verdadeira. Então, ok, a B também é uma sentença verdadeira. Vamos agora analisar a alternativa C. A alternativa C fala que 6 não pode dividir A mais B mais C. Bom, então A mais B mais C está falando que não é possível dividir por 6. Então, vou colocar aqui, não é possível. Mas o que nós temos? O A é certeza de ser par. B e C são números ímpares. Só que na hora que eu somar ímpar mais ímpar, isso aqui vai resultar em um número par. O A já é um número par, então o resultado final vai ser um número par. Então a gente vai ter par dividido por 6. 6 divide o número par? Bom, 6 pode dividir o número par ou não, tá? Vamos imaginar o seguinte,
uma situação hipotética. O A é igual a 6, então ele divide por 6. Aí o B vai ser 5 e o C vai ser 13. Então aqui eles são primos entre si porque eles não têm divisor comum além do 1. E o A, que é 6, dá para dividir por 6. Tá? Se eu somar os 3, vai dar aqui 6 com 5, 11, 11 com 13, 24. 24 dá para dividir por 6. Então, nesse caso, foi possível dividir. Então, na letra C, ele afirma que não pode dividir A mais B mais C. Mas dependendo de A, B e C, pode sim dividir. Tá? Dependendo mais ainda de B e C. Então, a letra C é a sentença incorreta, porque fala que vocês não podem dividir A mais B mais C, mas dependendo do valor de B e C, pode sim dividir, tá? Então, resposta, letra C.